vai absorver aquilo que foi ministrado, por falta de atenção, talvez distrações, um celular, um pensamento no dia de amanhã. Como que está a nossa vida, a nossa comunhão com Cristo? Como que está a nossa intimidade com o Espírito Santo? Porque nós temos que ter intimidade com Ele, porque Ele que rege nossa vida. A vida do cristão tem que ser conduzida pelo Espírito Santo. E o apóstolo Paulo já diz: enchei-vos do Espírito, andai em Espírito e em verdade. Então, Lucas 22, nós vamos falar de Pedro e Judas. Olha só, que coisa interessante. Pedro, ele era sanguíneo. Pedro, ele era estourado, né? Ele não levava desaforo para casa. Tanto que lá no Getsemane ele cortou a orelha do servo do sacerdote lá, um soldado de Malco, né? Cortou a orelha dele. Jesus foi lá e remendou na hora e curou ele, colocou a orelha no lugar. Eu creio que depois de um milagre desse, essa pessoa deve ter se convertido, né? Tem até o nome dele na Bíblia. Ou talvez não. Por que talvez não? Porque Pedro, ele ficou 3 anos e meio mais ou menos com Jesus, acompanhando ele no ministério dele. Judas também era o mesmo professor, era a mesma aula, era o mesmo ensinamento, eles comiam da mesma comida, só não jejuavam como Jesus jejuava. Porque até os discípulos de João, eles questionaram: por que os discípulos de João jejuam, né? E os seus discípulos jejuam? Eles colocaram isso para Jesus. Ele falou: porque o noivo ainda está com eles. Quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. E quando jejuares, não fiquem fazendo cara de abatimento, contando para todo mundo que jejuou. Eu fiz o sacrifício, eu fiz isso, fiz aquilo, eu orei. Às vezes a gente está contando as coisas como se fosse testemunho, mas está se gloriando, né? De ter jejuado. Aí foi em vão o jejum. É igual quando você oferta, quando você dizima, quando você oferta a vida de uma pessoa lá fora que você nem conhece. Você está com dinheiro no bolso lá, pega, oferta a vida da pessoa, porque o Espírito Santo mandou você fazer isso. E se a Bíblia diz: não saiba a sua mão esquerda que faz a direita, ou vice-versa, tem coisas que nós temos que guardar só entre nós e Deus. Nós não podemos trombetear. O que é trombetear? Tempos atrás, um missionário amigo nosso, ele falou: olha, o fulano de tal, pastor assim, ele chegou e parou o culto e falou que tinha que levar um sacolão para mim. Não precisava daquilo tudo, é só ele me chamar no particular e falar: meu irmão, eu trouxe sacolão para você aí e tal, e ir embora, no anonimato, sem ninguém saber. Às vezes a pessoa quer que todos fiquem sabendo que ele é uma boa pessoa, que ele está ofertando na vida de alguém. E muitas vezes isso vira uma hipocrisia, e Jesus chama os religiosos de hipócritas, sepulcros caiados. Por fora tem a aparência de crente, mas por dentro é só ossos fedidos. No túmulo, você vai lá no cemitério, pode estar muito bonito ali por fora, mas você vai lá dentro, é só podridão. E às vezes nós estamos assim, irmãos. Por isso que quando fala de nos purificar, nós temos que nos examinar, nós todos os dias, não é só no culto de Santa Ceia. Nós temos que nos examinar. Será? Porque os outros examinar a gente, ou a gente examinar os outros é muito fácil, porque julgar os outros é fácil. Você querer que os outros façam as coisas da sua forma é muito fácil. Mas cada um
tem um limite. Aqui dentro da igreja tem crente que está ainda na mamadeira. E o apóstolo Paulo vai nos ensinando que não pode dar um alimento muito consistente, porque a pessoa não aguenta. Era um bebê na fé ainda. Como que um bebezinho na mamadeira você vai dar uma feijoada, uma rabada para ele comer? Você vai estragar o organismo dele. Então tem que ser tudo na medida. Então Judas e Pedro, nós vamos fazer um parâmetro entre os dois. Lucas 22, 31 e 34. Deixa eu ler aqui para vocês. Abriu sua Bíblia aí? Lucas 2, 31 ao 34. Pedro é avisado. Irmãos, antes de ler esse texto, eu quero dar as boas-vindas aqui para o Bruno, para o Paulo Henrique. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Tem ali outras pessoas que não pegaram o nome delas, o casal ali, as crianças, né? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Que diremos a eles? Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Esteja conosco e traga mais gente. Amém? Permaneça na presença de Deus e Deus vai honrar cada um de vocês. Amém? Amém. Pedro é avisado. Versículo 31. Pode ficar sentado, irmãos, que nós vamos ter que ler outros versículos. Disse também o Senhor: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro. Jesus disse a ele, né? Digo-te, Pedro, que não catará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Olha só, irmãos, eu acho tão forte essa palavra, porque Pedro estava mais de 3 anos com Cristo, caminhando com Ele, Jesus ministrando na vida dele, ele vendo milagres, prodígios, maravilhas que Jesus fazia. Mas aí, no entanto, ele diz: Pedro, quando te converteres. Olha só, ele andando com Cristo ainda não tinha se convertido. E nós que estamos dentro da igreja, será que nós nos convertemos mesmo? Você que está aí há 2 anos, 3 anos, 15 anos, 20 anos, será que nós não precisamos nos converter? Será que nós não precisamos renovar nossa aliança com o Senhor? Essa aliança tem que ser renovada todos os dias, irmãos. Cada dia que você acorda, no seu deitar, no seu levantar, fazer uma nova aliança com Deus. Nem uma nova aliança, é reforçar aquela aliança com o Senhor. É você colocar Ele lá no alto e você lá embaixo, como disse João Batista, que diminua Ele para que cresça o Senhor. Que eu seja diminuído, mas que Ele cresça. Ou seja, João Batista está falando: eu já cumpri o meu ministério, agora é a vez dele. Lá Isaías fala: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Está falando de João Batista, que ele viu preparar o caminho do Senhor. E pelos sinais, irmãos, que estão acontecendo nos dias de hoje, nós vemos que está sendo preparado para a volta de Jesus. Está tudo sendo preparado. Um sistema diabólico dominando a nossa nação e todas as nações. Um sistema corrupto, um sistema de governantes que não tem escrúpulo, não está nem aí para os pobres, só quer pensar neles. Mas esse sistema vai perpetuar até a vinda do Senhor. Vai se levantar um ou outro e falar: não, já desmontamos o sistema. Não, esse sistema, só Jesus vai dar jeito nele.
Glória a Deus. Porque Ele é quem vai governar com perfeição. Nós reinaremos com Cristo 1000 anos aqui na terra. Mas o dia que depois o diabo será solto. Enganar, se possível, até os escolhidos. Então Pedro, irmãos, ele Jesus, parece que ele foi muito ousado, o mais ousado de todos os discípulos é Pedro. No entanto, João consegue colocar lá estava preso, onde chega uma mulher e fala você deles, ele fala não conheço. Olha só, cumprindo o que Jesus falou aqui no versículo 31, 34. Já negou minha vez, depois chegou a você, é um deus, não conheço. Chega outro e fala, você é um deus, até ela condena. Meu irmão, você pela sua fala, você é identificado pelo seu jeito, o seu comportamento. Não tem como falar que você não pertence a Jesus. Fala, não, esse aí tem a marca, esse aí tem a marca da promessa. Olha o jeito dele falar, o jeito de você falar vai fazer as outras pessoas entenderem que você pertence a Cristo. Mas como que está a nossa vida, nosso cotidiano, a nossa comunhão com o Espírito Santo? Qual a decisão que você tomou na sua vida? Você tomou a decisão hoje de vir para a igreja? Tem pessoas aqui que talvez sempre não ia na igreja, resolveu vir hoje, e Deus tem um milagre para a sua vida, eu creio, uma transformação. Porque o que o mundo nos oferece, irmãos, é um banquete de Satanás. Não vos conforme esse mundo. Esse mundo que tem para oferecer perdição. E Pedro negou a Cristo. Aí você fala, pastor, mas será que Pedro foi para o céu? Claro que foi. Ele foi um dos que mais sofreu por amor a Cristo. Só não sofreu tanto por Paulo, mas ele sofreu muito. Foi de cabeça para baixo. Segundo os historiadores, me disse que não era digno de morrer crucificado como Jesus foi. Não me crucifique de baixo. Então, irmãos, Jesus fala, aqui nessa terra, eu vou negar ele lá no céu também, diante do meu Pai. Você negou Cristo alguma vez? Não, né? Desde de hoje cedo até agora você já tem negado Cristo. Mas por que Pedro pode ter alcançado a salvação? Com certeza alcançou a salvação por causa do arrependimento. Ele se arrependeu. Olha só a diferença dele para Judas. Então vamos lá, Mateus 26. Vamos falar de Judas agora. Mateus 26. (14 e 16). O preço da traição. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava a oportunidade para o entregar.
as escolhas de cada um. Como já foi falado, dois tiveram discipulador. Jesus caminhavam juntos. Judas tinha um cargo de mais importância, de mais confiança do que o de Pedro. Judas carregava uma sacola com ofertas que Jesus recebia para o ministério dele, e a Bíblia diz que as mulheres contribuíam com o ministério de Cristo. As mulheres eram das principais que patrocinavam o ministério de Jesus e do apóstolo Paulo também. E ele carregava essa mochila, lá em Goiás chama de capanga, né? Uma capanga, põe ela aqui e carrega assim do lado, até devia ser de couro, mas ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. Mas a ganância dele era tão grande, a avareza, né? Por isso, irmãos, não pense que o dinheiro é mau. O dinheiro não é mau. Paulo diz a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então não coloque o seu coração no dinheiro, não coloque o seu coração nas posses, não coloque o coração naquilo que você tem. Tem pessoas ricos, soberbos, mas tem pobre também que é soberbo. Tem ricos que são humildes, que nem parece que tem a riqueza que tem, mas tem pobre que arruma um dinheirinho e já fica arrogante, pensa que pode pensar nos outros, colocou o coração no dinheiro. Isso aqui foi o que Judas fez. A avareza é um pecado que ele é pior do que feitiçaria. Ele enfeitiça a pessoa, por isso que é chamado de mamon. O dinheiro é chamado o Deus, que é o mamon, o Deus daquela pessoa que tem a riqueza como o seu Deus. Então, que eu sempre falo na igreja, o dinheiro é um ótimo servo, mas eu peço ao Senhor, nunca deixe o dinheiro ser teu servo, teu Senhor. Seu Senhor é Deus, que ele seja sempre, o dinheiro seja sempre o seu servo. Então, versículo 47 de Mateus 26. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor, quem que é o traidor? Judas. E o traidor tinha lhe dado um sinal dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Chamou ele de amigo ainda. Então, aproximando-se dele, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Jesus ainda chama Judas de amigo. Amigo, a que tu vieste? Meus irmãos, Jesus lavou os pés de Judas. Ele lavou os pés dos discípulos. Judas estava ali. Jesus, na maior demonstração de humildade, nos ensinando que nós temos que ser humildes, que nós temos que ter humildade no nosso coração. Mas olha só que diferença de escolhas de duas pessoas que caminhavam juntos, de duas pessoas que foram ensinadas da mesma forma, comia do mesmo jeito, bebia do mesmo jeito, dormia do mesmo jeito, ouvia a mesma palavra, e um vai para um lado e o outro vai para o outro. Um segue uma direção, outro segue outra direção. Nós estamos falando de escolhas. O que nós temos escolhido? Porque Judas, ele escolheu o
o amor ao dinheiro. Judas, ele escolheu trair o seu mestre, e ele decidiu ir lá entregar Jesus por 30 moedas de prata. Uma escolha péssima, uma escolha horrorosa. Mas Pedro, irmãos, Pedro, a Bíblia diz que ele se arrependeu amargamente. Quando o galo canta, e ele nega, quando ele nega Cristo a terceira vez, o galo canta, a Bíblia diz que ele se arrependeu amargamente. E Judas, nós vemos que ele pode ter tido um remorso. O que é o remorso? O remorso é um arrependimento passageiro, que a pessoa depois passou aquilo ali, ele volta a cometer de novo. É como o marido ou a mulher que é pego em adultério e na hora se arrepende e jura que nunca mais vai fazer aquilo e que não, mas passou aquilo ali e volta tudo de novo, volta a cometer adultério. Às vezes a pessoa que está roubando e ele vê o aperto. Nós temos visto isso na nossa política, né? O aperto chegando e falando, não, se eu escapar dessa eu nunca mais vou fazer isso. Às vezes a pessoa jura de joelho, eu nunca mais vou roubar. Mas na hora que passou aquele aperto ali, ele volta a roubar de novo. Porque ele tem uma natureza corrompida. Ele já pegou amor pelo que é errado. Ele já não tem mais o temor de Deus. E a coisa que mais marcou Pedro foi o temor do Senhor, porque ele se arrependeu amargamente e chorou de arrependimento. Mas Judas, ao invés de procurar Jesus, se prostrar diante dele e pedir perdão e se arrepender, essa escolha tinha que ter feito. Ir atrás do seu mestre, falar, Senhor, pequei contra ti, contra Deus e contra mim mesmo, me perdoa. Mas ao invés disso, ele foi lá, devolveu o dinheiro, as 30 moedas de prata. Eles não quiseram receber, falaram, não, isso é dinheiro de sangue, e sangue inocente. E Judas joga aquelas 30 moedas de prata no templo e sai correndo e vai se enforcar. Olha a outra decisão errada de Judas, porque a Bíblia nos diz, irmãos, ela nos ensina que os suicidas não herdarão o reino de Deus, os alcoólatras não herdarão o reino de Deus, os homossexuais, os assassinos. Mas pastor, Paulo matou tanta gente. Por isso, irmãos, a igreja é um lugar onde recebe o homossexual, recebe o bêbado, recebe o drogado, porque Jesus diz, vinde como estais. E você venha como está, mas do jeito que você está, você não vai permanecer. Do jeito que você está, você não vai ficar, se você tiver realmente tomado aquela decisão de seguir a Cristo. Ele vai transformar a sua vida. Ah, pastor, mas eu sou tão bonzinho, eu não faço mal para ninguém. O céu não é lugar dos bonzinhos, irmãos. O céu é lugar do homossexual, é lugar do bêbado, é lugar do drogado, do assassino, do roubador arrependido. Glória a Deus. Se não se arrepender, vai para o inferno. Lá é lugar de tudo isso. Por isso a igreja tem ex-assassino, tem ex-tudo. Tudo que fazia de errado parou de fazer. E as pessoas lá fora não entendem isso, que Jesus cura, salva, liberta, que Jesus transforma vidas. Tem gente nos ouvindo ali pela live numa situação dessa, já matou, já roubou, já prostituiu,
trai o marido, trai a esposa, mas tem tempo de você se arrepender. Hoje é culto de Santa Ceia. Glória a Deus. Hoje é dia de arrependimento. É o dia que Deus escolheu para você entregar a sua vida para Ele, de transformar a sua vida, e você ser uma ex-prostituta, você ser uma ex-adúltera, você ser um ex-homossexual, um ex-assassino, um ex-roubador, entregando a sua vida para Jesus. Glória a Deus. A igreja é um lugar de transformação, irmãos. Judas, se ele não tomasse a decisão de se suicidar, ao invés de procurar o sacerdote, procurar Jesus, pedisse perdão, Jesus perdoaria, com certeza. Mas ele estava possuído por demônio. Ele estava disposto, ele tomou a decisão de tirar a sua própria vida. Então, irmãos, o que eu quero falar para você e eu, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que escolhemos. Todos nós fazemos escolhas todos os dias, mas existem momentos em que Deus não quer apenas uma escolha emocional, Ele quer uma decisão firme e transformadora. Na noite da Santa Ceia, 2 homens estavam com Jesus, Pedro e Judas Iscariotes. Ambos escolheram seguir Jesus, não foi? Os dois seguiam Jesus, Judas e Pedro. Eles eram seguidores de Jesus, mas a escolha, só um decidiu permanecer até o fim, o outro não. O outro, ele, pela avareza, ele quis o dinheiro. Então Pedro, ele escolheu amar, mas precisou decidir permanecer. Pedro fez declarações fortes: eu estou pronto para ir contigo até a morte. Uma declaração forte: estou pronto para morrer contigo. Mas na prática foi diferente. Ele negou a Cristo 3 vezes. Na hora da prática, porque prometer, irmãos, nunca prometa nada para ninguém. Se você puder, vai e faça. Parece que quando nós prometemos alguma coisa para alguém, existem umas barreiras grandiosas impedindo que a gente faça aquilo. Então você quer ajudar alguém, vai e ajuda. Não promete não. Ô irmão, te prometo, vou te dar um sacolão todo mês, e depois você falha, a pessoa vai te cobrar, fica feio. Outra coisa que eu sempre falei na igreja: não faça negócio dentro da igreja. A igreja do Senhor não é lugar de negócio, de um irmão estar negociando com outro irmão. Outra coisa muito importante: não empreste o seu nome para ninguém. Para ninguém. Não empreste o seu nome. Às vezes a pessoa congrega aqui: ô irmão, empreste seu nome, eu vou pagar direitinho. A pessoa sujou o próprio nome dele, não vai sujar o seu? É, irmã Maria? A pessoa sujou o próprio nome, vai sujar o seu também. Então nós temos que ter zelo, nós temos que ter coerência, nós não podemos misturar as coisas. Aqui é um lugar de comunhão com Deus. De repente você empresta o nome para uma pessoa, é só tirar uma moto. Uns tempos atrás, muitos anos atrás, a igreja é lá embaixo, na varanda da nossa casa, e a filha de um grande amigo meu que está lá em Goiás, mora aqui, e foi ela e o esposo lá, o esposo branco, sabe, até envermelhado: pastor, eu vim aqui porque eu preciso do Senhor. Eu falei: o que é, irmão? É oração? Vamos orar. Não, pastor, não é oração não. Aí ele não quer orar, porque o pastor quer orar. Falou que não quer oração, a outra coisa vai querer, né? Ou quer dinheiro, ou quer alguma coisa. Aí, pastor, é o seguinte, ele ficava até vermelho na hora de falar. Pastor, é o seguinte, eu congrego na igreja ali, fulano de tal,
e eu preciso de uma moto urgente, eu preciso comprar uma moto. Eu preciso que o senhor tire essa moto. Me avaliza lá para eu tirar essa moto. Eu falei, irmão, por que seu pastor não faz isso para você? Eu falei, eu falei com ele, não quer. Eu falei, se seu pastor não quer, você acha que eu vou querer? De jeito nenhum. Eu não empresto meu nome para ninguém. Não empresto. Porque eu sei que vai ser problema. Depois, se você emprestar, a pessoa não pagou, aí você vai falar com ele, você emprestou porque quis. Não é assim? Não é, irmã Maria? É desse jeito. Gente, eu falo isso por experiência. Então são escolhas. Você pode escolher ajudar a pessoa de outra forma. Você pode ajudar a pessoa com oração, com palavra. Agora, se de repente você está lá na rua, encontra alguém que está precisando de alguma coisa, você ajudar ele, não dá dinheiro para usar droga, para beber, não, de jeito nenhum. Pessoa que me pede e fala, meu irmão, eu não vou patrocinar sua ruína. Mas são escolhas, são decisões que nós temos que tomar, às vezes imediato, e às vezes você na pressão ali, você toma a decisão errada. E Salomão, ele fala, não empreste seu nome para ninguém, vamos para a Bíblia. E foi o que eu falei para aquele rapaz, irmão, Salomão fala assim, por que você acha que eu vou fazer isso? Porque essa pessoa aqui, você é muito amigo do pai dela. Eu sou amigo do pai dela, mas nem para ele eu empresto meu nome. Então são escolhas e decisões que nós temos que tomar às vezes de imediato. E quantas decisões nós tomamos no nosso dia a dia? O obreiro pode trazer uma água para mim, por favor? Pode entrar, meu irmão. Aqui é seu lugar, hein? Pega uma cadeira para ele, diaconisa, por favor, do lado da esposa dele aí. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Já tem um galardão no céu, hein? Meus irmãos, Judas escolheu seguir também Jesus, mas decidiu trair. Judas também andava com Jesus, ele viu milagres, Judas viu prodígios, Judas viu maravilhas, Judas participou da ceia. Outra coisa que eu vou falar, irmãos, muito importante. Às vezes a pessoa fala que pensa que pelo fato de estar dentro da igreja ele está salvo. Pensa que porque nasceu num berço evangélico ele está salvo. Não está, irmãos. Pessoa que pensa que por ser dizimista, por ser ofertante, por ser uma pessoa que jejua, ele está salvo. Não. Até eu ouvi um pastor falando assim, não é pessoa, pelo fato de nascer dentro de uma garagem, ele é um carro, né? Não é porque nasceu dentro de uma garagem que ele é um carro, não é verdade? Então pode ter nascido dentro da igreja. Se a pessoa não nascer de novo, ele não tem a salvação. O que Jesus fala para Nicodemos? Olha, Nicodemos, um mestre da lei. Nicodemos, ele era professor de teologia, ele era dizimista, ele jejuava 2 vezes por semana, ele era entendido da palavra de Deus, um mestre, um rabino, um teólogo, e ele procura Jesus e fala, se você não nascer de novo, você está perdido. Fala, Senhor, que negócio é esse, nascer de novo? Como pode um homem velho igual eu voltar ao ventre da minha mãe? Mas Jesus estava falando para ele da regeneração, de nascer da água e do Espírito. E ele, como fariseu, ele não entendia isso, e ele era mestre dos fariseus.
E ele achava que a vida dele estava certinha. Por isso Jesus chama os fariseus de sepulcro caiado. Porque Jesus fala também, olha, fala dos fariseus, dos sacerdotes, fala: vocês façam tudo que eles mandarem, tudo que eles ensinaram vocês façam, mas não façam o que eles fazem. Ou seja, eles ensinavam a lei, eles faziam tudo certinho, mas não praticavam. Pastor Carlos, a pastora Natália falou um negócio muito interessante esses dias aqui. Não foi só dia, falou outras vezes, que nós temos que pregar o que vivemos e viver o que pregamos. Não adianta eu pregar a palavra de Deus aqui e estar vivendo uma vida lá fora errada. Hoje, irmãos, falsos profetas está batendo cabeça por aí. Na época de Jesus já tinha, imagina hoje. E porque a pessoa é profeta não significa que ele está salvo. Porque a pessoa tem dom de cura não significa que ele está salvo. E hoje é culto de Santa Ceia, é tempo de falar de salvação. Nós temos que falar de salvação em todos os cultos, mas no de Santa Ceia nós temos que dar uma ênfase maior. A pessoa quer viver uma vida errada, enquanto nós temos que viver uma vida transformada pelo sangue do Cordeiro. Aí vai chegar diante de Jesus e vai falar: Senhor, em seu nome eu profetizei. É profeta, né? Profetizou. Em seu nome eu curei. Tinha dom de cura, né? Em seu nome eu falei em língua estranha. Outro dom. Em seu nome eu expulsei demônio. Mais um dom. E vai falando de todos os dons, mas não fala do fruto. Qual que é o primeiro fruto do Espírito? Amor. É amor, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança. Tudo isso, irmãos, o crente tem que ter. Só os dons não salvam ninguém. E fala: Senhor Jesus, em seu nome eu profetizei, eu falei em língua estranha, eu ressuscitei os mortos. E ele vai falar: apartai-vos de mim, ó malditos, porque não vos conheço. Eu tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, tive nu, não me visitaste, tive preso, não foste me ver, tive doente, não foste me visitar. Mas Senhor, quando é que fizemos isso? Deixamos de fazer isso? Por cada vez que você deixou de fazer um desses pequeninos, a mim deixaste de fazer. Irmãos, a Bíblia diz para nós fazermos o bem, porque alguns têm hospedado anjos dentro da sua casa, sem saber que era um anjo. Pessoas recebendo um pobrezinho, um mendigo dentro da sua casa, e é um anjo do Senhor que está ali, a pessoa nem sabe. Às vezes entrou lá: ou vem aqui, vamos almoçar comigo, e se sentiu acolhido. É um anjo de Deus. Por isso, irmãos, nós não podemos adorar anjos. Eles são ministradores nas nossas vidas, os anjos. Mas o anjo da morte, o anjo do mal, o anjo caído, né? O Satanás, ele tem poder. O apóstolo Paulo fala disso lá em Coríntios, de se transformar em anjo de luz para enganar as pessoas. Ele se transforma, se transfigura na frente da pessoa. Quando não há decisão firme, o coração negocia princípios. Judas sentiu remorso, mas não voltou para Jesus. Ele fez uma decisão errada e não se arrependeu verdadeiramente.
A diferença entre a escolha e decisão: escolha, decisão, emoção, convicção, momento de permanência, intenção, ação contínua, pode mudar fácil, sustenta até o fim. Escolher Jesus é importante, mas decidir permanecer com Ele é essencial. Olha só, irmãos, escolher é Jesus. Escolher Jesus é importante, mas decidir permanecer com Ele é essencial. O momento de Santa Ceia, irmãos, é um momento de reavaliar as nossas atitudes, o nosso coração, como que está a nossa conduta. É isso que o apóstolo Paulo fala de examinarmos a nós mesmos. Nós temos que nos examinar. Será que eu não posso ser uma pessoa melhor? Será que eu não posso ser menos arrogante? Eu oro a Deus sempre, irmãos, tira do meu coração, tira a arrogância de mim, faça de mim um coração humilde, me dê um coração manso, humilde, tira de mim as palavras bruscas, palavras grosseiras. Até hoje estava conversando com minha esposa, graças a Deus lá em casa ninguém tem hábito nunca tivemos hábito, né? Nem quando eu estava no mundo, de ficar xingando, de palavrão. Nossa casa não tem isso não. Quem já foi lá sabe que lá em casa tem louvor, nós temos que atrair a presença de Deus para a nossa vida com louvores, com salmos, com hinos, com cânticos. A atmosfera da nossa casa tem que ser, ali é a primeira igreja, lá é a nossa igreja, lá é onde nós oramos, onde nós fazemos nosso culto doméstico. A igreja é uma escola, é um complemento. Aqui onde nós viemos, nós nos reunimos para congregar, como diz as sofonias, né? Congregai-vos. Ele está nos aconselhando, vem congregar, não fica afastado da igreja. Judas se afastou, perdeu a salvação. Pedro negou, mas arrependeu, mas permaneceu com Cristo até a morte, e morte de cruz. Pedro também morreu na cruz. Então, irmãos, as decisões, nós estamos falando de decisões. Qual a decisão que você precisa tomar amanhã? Você coloca numa balança, fala: Senhor, o que eu vou fazer? Eu faço assim, eu faço daquele jeito. Qual que vai te agradar? O que eu posso fazer para te agradar? Qual que é a sua vontade para a minha vida nesse dia de hoje? O Espírito Santo venha guiar meus passos, meus caminhos, minhas emoções, meus sentimentos, meu olhar, meu ouvir, meu falar, meu deitar, meu levantar. Venha liderar sobre a minha vida. Atrai a presença do Espírito Santo para a sua vida. Glória a Deus. Porque nós não podemos viver uma vida vazia. Nós temos que nos encher todo dia, encher-nos do Espírito. A ceia é um convite à decisão, não apenas lembrança. Hoje, Deus não quer apenas sua escolha, Ele quer a sua decisão. A sua escolha é muito importante. Você escolheu vir para a igreja hoje, mas nós temos que fazer uma decisão. Eu quero caminhar com Cristo. Ele diz que tem só dois caminhos. Lá em Deuteronômio, Deus fala: eis que coloco diante de vós a morte e a vida, o bem e o mal. E Ele aconselha: escolhe, porém, o bem. Se você escolher o mal, você se dá mal. Essa é a minha palavra, não está escrito assim. Mas Ele fala: tem o bem e tem o mal, escolhe o bem. A decisão sua, a escolha sua, qual que vai ser? Irmãos, só existe dois caminhos. Tem gente
que fala Deus está em todos os caminhos. Não está, não. Existem dois caminhos. Um desses caminhos Deus não está nele. É a porta larga. É a porta que o mundo te oferece, me oferece. É os banquetes de Nabucodonosor ofereceu para Daniel. Às vezes Deus apresenta situações na sua frente e você fala, meu Deus, me guarda. Mas lá Tiago fala, bem-aventurado aquele que sofre as tentações, mas não cai nela, né? Glória a Deus. Passa por tentações, passa por elas, mas não cai. Está firme na rocha, desvia do mal. O trem está aqui, vamos para lá. Jó era um homem justo e ele fugia do mal, mas o mal veio sobre ele. Deus permitiu para provar que ele não ia blasfemar contra o Senhor. Nós temos que decidir permanecer fiel. Decidir não é negociar princípios. Tem princípios na sua vida que é inegociável, na minha vida. Tem princípios que nós temos, o nosso caráter, a nossa índole, a nossa maneira de conduzir nossa família, são coisas inegociáveis. A moral, uma vida íntegra, uma vida de honestidade. Tem coisas que nós não negociamos, não podemos negociar, não tem preço, mas tem um grande valor diante de Deus. Pedro caiu, mas decidiu voltar. Judas errou, mas decidiu se afastar. A pergunta é: o que você escolheu? A pergunta não é o que você escolheu, mas sim o que você vai decidir hoje. Hoje é um dia muito importante na sua vida. Que você escolheu vir para a igreja, mas você pode decidir aceitar Jesus hoje na sua vida. Você pode fazer, você escolheu vir para a igreja para ouvir uma palavra. Essa palavra está aqui, Jesus está te convidando para você entregar a sua vida para Ele nessa noite de hoje. Largar o mundo para trás e não olhar para trás como fez a mulher de Ló. Jesus hoje te convida para você passar a eternidade com Ele nos céus, para você entregar a sua vida para Jesus. E talvez seja a última oportunidade que você tenha. Talvez amanhã seja tarde. Talvez amanhã não tenha mais tempo. Porque a qualquer momento a trombeta vai soar e Jesus vem buscar aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então é uma noite de você decidir, uma noite de decisão. O rei Agripa e Berenice foram ter com Paulo. Eles queriam conhecer Paulo. Paulo era cheio de entendimento das coisas de Deus. Ele era muito culto, muito estudioso. E aquilo chamou a atenção do rei Agripa. E Paulo faz um discurso diante dele, e o rei Agripa fala: Paulo, você quase me persuadiu com esse seu discurso. Quase que você me persuade a seguir esse Cristo. E Paulo diz: Senhor, eu gostaria que não só o Senhor, mas todos esses que estão aqui em volta, fosse igual a mim, menos por essas cadeias. Então, o rei Agripa falou: olha, eu vou embora, mas numa outra ocasião nós vamos conversar. A Bíblia não fala mais dele, porque
dia Agripa voltou lá para o lado dele, Paulo foi levado para o outro lado, ele não teve mais oportunidade, talvez não tenha tido, de ter a salvação. E você que está nessa noite aqui, eu estou quase decidindo e quase não te levo para o céu. Você pode ser quase um ofertante, quase um dizimista, quase um cristão fiel. Você pode ser quase um santo, mas você pode quase entrar no reino de Deus, mas o quase não deixa você entrar. Ou você é ou não é, ou você pertence a Cristo ou pertence ao diabo. Então, à noite você decidir, você quer passar a eternidade no choro e ranger de dente, ou você quer passar a eternidade com Cristo Jesus? Você que está na sua casa ouvindo essa palavra, é para você também. Essa palavra é para mim, porque eu tenho que reconciliar com Cristo todos os dias, e Deus vai fazer uma grande obra na sua vida, mas você pode se decidir. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se tem alguém que queira tomar essa decisão tão importante nessa noite hoje, vem aqui na frente, vamos orar por você. Se o Espírito Santo tocou no seu coração de você reconciliar com Cristo, não perca tempo, não deixe para depois, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Não perca tempo. Se você quer se decidir por Cristo, venha aqui e vamos estar orando por você. Está todo mundo tranquilo? Irmãos, Jesus está lavando as minhas mãos nessa noite. Se algo acontece com você, com a sua vida, eu estou limpo do teu sangue, porque o apelo foi feito, a palavra foi pregada, mas a decisão é sua. Nem Jesus vai decidir por você. É só você que pode decidir de entregar a sua vida para Cristo, de levar uma vida transformada, de largar os vícios de lado, de largar de lado a promiscuidade, o pecado. Não perca essa oportunidade. Não faça igual o rei Agripa. Faça oração de salvação para quem está nas lives. Oração da aliança para quem está na live, quem está aceitando Jesus. Alguém se decide por Cristo nessa noite? Eu estou decidido a seguir a Cristo. Amém, Jesus. Feche seus olhos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vocês, pastor, vem aqui, pastora Natália. Glória a Deus. Olha aqui, 3 pessoas decidiram. Tem mais alguém aí? 3 pessoas aqui entregando a vida para Jesus, hein? Agora deixa permanecer. Aleluia. Olha só, irmãos, um casal, como que é lindo, né? Um casal se decidiu por Cristo, querem Jesus na família deles, quer Jesus transformando a vida deles, entregando totalmente aos cuidados do Senhor. Isso é lindo, tem uma festa no céu nesse mundo. Glória a Deus. Feche seus olhos. Você que está na sua casa, quer entregar a sua vida para Jesus também? Você pode dobrar o seu joelho, você pode ficar de pé, fica do jeito que você quiser, mas toma essa decisão hoje, amanhã pode ser tarde. Põe a mão no seu coração e fala assim comigo. Olha, tem um casal aqui reconciliando com Cristo. Eu vou falar, vocês repetem. Você que está aí na live, repete também comigo. Fala
Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, eu te peço perdão eu te peço perdão por todos os pecados por todos os que eu pecados já cometi na minha que eu já vida. cometi na minha vida. Me perdoa, Me perdoa, em nome de em Jesus. nome de Jesus. Abra a porta do meu Abra a coração, porta do meu coração, venha nele fazer venha morada. nele fazer morada. Escreve o meu nome Escreve o meu nome no teu livro da vida. no teu livro da vida. Eu confesso Eu confesso e recebo e recebo o Senhor Jesus o Cristo Senhor Jesus Cristo como o meu único, suficiente, exclusivo Salvador da minha vida e da minha alma. Assim eu oro e agradeço e faço essa aliança com o Senhor. Eu pertenço ao Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, abençoa o Everton, a Larissa, Senhor Jesus, esse jovem aqui, essa criança, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, estão reconciliando contigo nessa noite, aqueles que estão na live, reconciliando contigo também, meu Pai, que o Senhor se faça presente na vida deles, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Eu creio que é uma grande festa no céu, porque tem pessoas na live entregando a vida para Jesus também, tem esse casal e essa criança reconciliando com Cristo, meu Pai, confessando Jesus como seu Senhor e Salvador. Que a partir de hoje, meu Jesus, o Senhor esteja abençoando as suas vidas, ó Pai, derramando sobre eles a sua graça, a sua bênção. Meu Deus, o Senhor venha fortalecer eles nas tentações, venha fortalecer eles, meu Senhor, na caminhada, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor guarda eles, livra, proteja em todo momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus Todo-Poderoso. Apresentamos essa família diante de Ti e que o Senhor abençoe, ó Pai. O inferno perdeu eles nesse dia de hoje, nessa noite de hoje, e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma salva de palmas para Jesus. Vem aqui dar um abraço neles, obreiros, vem aqui dar um abraço neles, vem aqui, mãe Rosa, vem aqui abraçar eles, fazem parte da família que vai morar no céu. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Grande é o seu nome, santo, santo é o Senhor. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Santo, santo, santo. Glória a Deus. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, né? Deus é bom o tempo todo. Nós já vamos dar início à celebração de Santa Ceia. O Everton, o irmão Everton, a irmã Larissa já vão participar da mesa do Senhor. Glória a Deus. Né? Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, te agradecemos, meu Pai, pela obra que o Espírito Santo fez aqui nessa noite. Obrigada. Nós estamos aqui, Senhor, nos preparando para a Santa Ceia do Senhor. Que o Senhor venha, meu Pai, limpar os nossos corações. O Senhor venha nessa noite fazer uma obra completa em cada um de nós. Espírito Santo de Deus, como é maravilhoso ter a sua presença. O Senhor é o nosso melhor companheiro, o nosso melhor amigo. Espírito Santo, eu sei que o Senhor já mora ali no Everton e na Larissa, naquela criança. Essa família te pertence. Que decisão maravilhosa eles tomaram. E tem outros que perderam essa oportunidade, mas ainda está em tempo. O Senhor pode tocar no coração deles, vai estar aqui, o Senhor, entregando a sua vida. Derrama, Senhor, a
sua graça, sua bênção. Ó Espírito Santo, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é lindo, meu Jesus. Obrigado, Senhor, que o Senhor abriu o céu sobre esse lugar nessa noite. O Espírito Santo está falando conosco desde que iniciou a reunião. E que o Senhor venha nos encher a cada dia. Jesus, Enche, abençoa Senhor. a cada um, meu Deus, que entrar na live, sua família. Abençoa, meu Deus Pai. maravilhoso. Obrigado. Espírito Santo, governa meu Obrigado, dia, Senhor. governa minha Te vida, louvamos, governa minha ó Pai família, todo-poderoso. governa, meu Deus, as minhas finanças, meu trabalho. Vem governar nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Você é amo do Espírito. Eu navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei. Canta, igreja. Ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, ó Espírito Santo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, enche de novo. Espírito, Espírito, ó Espírito Santo, desce, e desce como fogo, vem como em Pentecostes, enche-me de novo. Aleluia, Senhor Deus e Pai, nós apresentamos aqui Sim, ó o pão Deus. e o suco de uva. Senhor Jesus. Meus irmãos, como já foi falado nessa noite, cada um examine-se a si mesmo. Filho do Espírito Santo. Pode ligar. Se você foi batizado, se você tem Jesus como seu Senhor e Salvador, passou pelas águas, você tem um compromisso com Deus, você vai participar da mesa do Senhor. Eu vou deixar bem claro, a mesa não é minha, não é dos pastores, não é dos obreiros, a mesa é do Senhor. Glória a Cada um vai Deus. pagar pela consequência da atitude errada, da decisão errada. Então cada um examine-se a si mesmo, será que eu posso participar? Porque digno nenhum de nós somos de participar da mesa do Senhor. Só Jesus pode nos trazer essa dignidade. Só Jesus. Por nós mesmos nós somos incapazes. Vem aqui, diaconisas. Senhor Deus e Pai, abençoa aqui o pão que foi partido, Senhor, como o corpo de Cristo moído, dilacerado, mas nenhum osso lhe foi quebrado. O suco de uva simbolizando o sangue do Cordeiro, que foi derramado lá na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados. Consagramos a Ti esses elementos em nome do Senhor Jesus.
Pode ir. Espírito, atenção. Enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Senhor Deus e Pai, cada primeiro domingo nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. Tem pessoas aqui nessa noite que não vai participar da mesa do Senhor, meu Pai, porque ainda não se decidiu, escolheu vir para a igreja, mas não escolheu seguir com Cristo. Mas que no mês que vem tem Santa Ceia novamente, no domingo que vem tem culto novamente, na sexta-feira às 8 horas da noite tem culto também. Que eles possam estar aqui, meu Senhor, alimentando a sua fé. Que eles possam estar aqui, meu Senhor, entregando a sua vida para Jesus. Agradeço, meu Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Jesus. Senhor Jesus. Quase que eu derrubo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem Como em Pentecostes e enche-me de novo. Venha nos encher, Espírito Santo. Senhor Deus, obrigado. Todos receberam os elementos? Na noite que ia ser entregue, Jesus tomou a decisão. Na noite que ia ser entregue, ele abraçou livremente o sofrimento, a paixão. Ele tomou o pão, deu graça, abençoou e o partiu, e o deu aos seus discípulos. Ele disse: esse é meu corpo que é partido por vós, tomai todos e comei, fazei isto em memória de mim, disse o Senhor Jesus. Podem todos comer o pão, deixa o suco para depois. do Espírito e a me adorarei ao Deus do meu amor. Semelhantemente, após a ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graça, abençoou e o deu aos seus discípulos, dizendo: este é o cálice do meu sangue, o sangue do Novo Testamento, da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim, disse o Senhor Jesus. Podem todos participar e fazer sua oração. Pastor Carlos está convidado a pegar outro microfone ali, fazer oração. Senhor Deus e meu Pai, nesta noite nós te glorificamos, te exaltamos, te agradecemos, Senhor, pelo sacrifício lá do Espírito. Te agradecemos, Senhor, por esta decisão, como foi falado nesta noite. Se eu tenho, Pai, que
permanecer como teu filho, eu tenho que tomar essa decisão. Por isso, nesta noite, nós te agradecemos, porque pelas tuas pisaduras fomos sarados, porque o Senhor sofreu para que eu não tivesse mais dor, o Senhor sofreu para que nós tivéssemos a oportunidade, para que essa misericórdia e essa graça nos alcançasse. Por isso, nesta noite, Senhor, eu te louvo, eu te engrandeço, eu digo, Senhor, te peço perdão pelos meus pecados dos meus filhos, pelos pecados da minha esposa, pelos pecados da minha mãe, da minha parentela. Nós apresentamos os pecados dessa humanidade, meu Pai. Pai, assim como teu filho disse, eu digo mais uma vez, que a tua misericórdia, Pai, recaia sobre essa humanidade, que a tua misericórdia recaia sobre nós. Nos perdoa pelos nossos pecados, pelos nossos maus pensamentos, pelas nossas más atitudes. Nesta noite, Pai, nós te dizemos, somos pecadores arrependidos e queremos fazer jus pelo que o Senhor fez lá naquela cruz. Nos perdoa, Jesus, pelos nossos pecados. Esteja conosco, Espírito Santo, nos consola, nos ensina, continua nos guiando, para que nós não venhamos a querer entrar nas portas estreitas. E nesta noite, noite de Santa Ceia, em memória do Senhor, nós te dizemos, nós não esquecemos pelo sacrifício feito lá na cruz, e também lembramos que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, e ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Médicos dos médicos, obrigado, Senhor Jesus. Rabalai de canta, rabalai. Curva, vai, canta, rabalai. Espírito Santo, Jesus. Obrigado, meu Jesus. Santo, 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 santo é o teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Esteja conosco, meu Pai. Continua nos ensinando, continua, Pai, nos livrando da astúcia do inimigo. E nós cremos na promessa, nós cremos no que aconteceu no Calvário, nós cremos no que aconteceu no Calvário, e nós cremos que naquele grande dia Maria foi ter com o Senhor, e nós cremos quando o Senhor disse: não me procure entre os mortos, porque vivo, vivo Ele está. Glória a Deus. Vivo, vivo, o Senhor está. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado, meu Pai. Deus meu Deus. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Canta, igreja. Reconciliado com o Senhor. Que o seu Espírito Santo, Pai, livra eles, ensina eles, para que eles venham continuar no teu Desce como fogo. Desce sobre o teu povo, Senhor. Deus nos purifica com o fogo do Espírito. Desce sobre a vida de cada um. Vem encher, Senhor Jesus, nessa noite. Vem encher esses corações, ó Pai. Quebranta o coração endurecido, ó meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, precioso Espírito Santo, pela grande obra que o Senhor fez aqui hoje. Obrigado pela festa que tem no céu, Senhor. Pela reconciliação do Everton, da Larissa, Senhor. Ó Jesus, abençoe esse casal. Que eles possam levar Jesus para dentro da sua casa, do seu lar, do seu trabalho, do seu ministério, tudo seja abençoado. Todos que estão nos acompanhando pela live, seja
abençoado pelo Senhor nosso Deus. Meu Jesus, abençoa a vida de cada um, Senhor, dos obreiros, dos pastores, ó Pai, que tem nos ajudado tanto. Pessoas que sabem, meu Senhor, entender o chamado do Senhor. Pessoas que sabem que nós não podemos fazer a obra sozinhos. Nós não somos nada sem eles. Em nome do Senhor Jesus, a igreja não é nada sem a presença do seu Santo Espírito. Que o Senhor tem levantado pessoas aqui para nos ajudar nessa obra, meu Pai. Somente o pastor e a pastora não são nada aqui, meu Pai, mas o Senhor é tudo em todos. E nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Se coloque todos de pé em nome de Jesus. Gente, está todo mundo sentindo bem? Irmã Maria, a senhora está melhor? Está bem? A senhora está bem? Está bem? Glória a Deus. Todo mundo está se sentindo bem? Glória a Deus. Bom, Everton, hoje a salvação chegou na sua casa, hein? Amém? Deus que Jesus falou para Zaqueu. Só avisa que eu às 9 que ultrapassou por causa dessa Cecília. Meus irmãos, na sexta-feira tem reunião às 20 horas. Culto de ensino. Não perca. Então, quem quiser chegar mais cedo, louvar o hino, chega mais cedo, louva o hino, porque às 8 horas em ponto, porque é só das 8 às 9h30, 1h30 só de ensino. Então é muito corrido. E 8 horas em ponto vai estar passando o professor que vai dar o ensino. Se quiser orar antes ou louvar um hino, venha, tá? E vocês me perdoam ter ultrapassado o horário. O culto termina às 9 horas, mas hoje nós extrapolamos, né? Passou um pouquinho aí, mas foi uma causa justa, porque Glória a Deus. em casal se reconciliou com Cristo. Amém, E isso é maravilhoso. Aleluia. Meu Deus Todo-Poderoso, abençoa a vida de cada um, Senhor, que está aqui na igreja. Cada um que não pôde vir, seja abençoado. Eu sou o diácono Jean que está trabalhando, o irmão Manel que não pôde vir, a irmã Francisquinha também, meu pai. Olhe por eles, guarda, livra, protege em todo momento, ó Senhor. Abençoa todos eles, tantos quanto o Senhor mandar aqui, meu Pai. Nós vamos receber de todo o coração, porque aqui é o lugar deles. Esses que visitaram, nos visitaram aqui pela primeira vez, o irmão Bruno, o irmão Paulo Henrique. Deus abençoe a vida de vocês. E depois nós vamos estar pegando o número de telefone de vocês aqui. Nós vamos estar entrando em contato com vocês, fazendo aí um acompanhamento. Que Deus abençoe a vida de cada um. Deus abençoe a vida de cada um que nos acompanha pela live, Senhor. Que o Senhor se manifeste na vida de cada um, nos seus lares, no seu trabalho, que tenha uma vida transformada. Eu creio que pessoas entregaram sua vida para Jesus também, lá dentro da sua casa, e que o Senhor Jesus venha fazer morada aí, e que o Espírito do Senhor esteja sobre você e sua família, e sobre todos que estão aqui, em nome de Jesus. Estenda as mãos na posição de receber. Você que está na sua casa, faz uma conchinha assim, ó, para receber as bênçãos do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a doce consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, e todos digam amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz do Senhor a todos. Uma salva de palmas para Jesus.